Ansiedade não começa quando você tem uma crise. Ela começa bem antes. Quando você não dorme direito, quando o corpo está sempre tenso, quando a mente nunca desliga. Pela primeira vez na história, nós estamos vivendo uma época onde a ansiedade virou padrão, um jeito de ser. Mas ansiedade não é personalidade. Não é mas eu sou ansiosa. Não, você está ansiosa. É um alerta fisiológico que a gente tem que prestar bastante atenção. E a parte boa é que é algo que a gente pode regular. Hoje eu vou te explicar como a ansiedade funciona na mente, no corpo, os tratamentos que estão sendo utilizados, fitoterapia e como o estilo de vida impacta diretamente nessa questão. Meu nome é Jaqueline Neves, eu sou farmacêutica e trabalho há mais de 10 anos com bem-estar e qualidade de vida. Vem comigo entender sobre a ansiedade. A ansiedade é um estado de hiperativação do nosso sistema nervoso central. Ela envolve basicamente a amígdala, o hipotálamo e o córtex pré-frontal. É um processo fisiológico natural, que ele é despertado toda vez que o nosso cérebro tem um entendimento de que há um tipo de risco ou ameaça. Então ele quer se antecipar para nos defender. Basicamente ele vai ativar um sistema de liberação hormonal, e o hormônio aqui a ser liberado é o cortisol. Essa ameaça imaginária ou real vai acionar o eixo HPA, hipotálamo, pituitária e adrenal. Todos esses são glândulas e elas estão em locais diferentes, né? No cérebro, nós temos o hipotálamo e a glândula pituitária, e temos a adrenal que fica lá perto dos rins. A adrenal é quem vai produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Na verdade, esse hormônio tem várias funções, e uma delas é nos deixar alerta, ou seja, nos preparar para uma defesa ou para fugir, é o tal de luta e fuga, ou mesmo para nos acordar de manhã, por exemplo. Então, de manhã, o que faz a gente despertar do sono é o cortisol também. Então, veja, é um hormônio que, apesar do nome ser hormônio do estresse, não necessariamente ele está ligado exclusivamente a uma coisa ruim. Ele é um hormônio importante para o nosso dia a dia, porém, quando nós temos estados ansiosos, ele é liberado em altas quantidades. A adrenalina também é liberada nesse processo. Então, veja, a adrenalina, por exemplo, já é um hormônio que aumenta a frequência cardíaca, então o coração dispara, o que é muito comum quando a gente está ansioso. Também tem uma alteração no nosso sistema digestivo. Então a gente começa a ter um peristaltismo, né, que é o aumento do movimento dos órgãos ligados ao sistema gastrointestinal. O que não é incomum quando a gente está muito ansioso ter dor de barriga, vontade no banheiro. Então veja, é um processo que ocorre, é natural do nosso organismo, mas imagina quando isso começa a acontecer de forma muito frequente e sem motivos que realmente fazem sentido. Quando isso começa a se repetir muito, o seu cérebro vai se moldando a essa condição. Então, qualquer situação, por menor que seja, começa a ativar esse sistema. Então, você não vai ser só ansioso nos momentos que realmente faz sentido ser. Então, existem muitas formas e muitos lugares onde nós vamos visitar, seja físico ou mentalmente, que vão nos deixar mais nervosos. Por exemplo, você está na rua e de repente tem, sei lá, um pitbull solto correndo. É normal a gente sentir esse momento de ansiedade, porque eu me vejo em risco. É um animal que pode me atacar, mas ele pode também não me atacar. Então, assim, pela segurança, o seu cérebro te coloca nesse momento de tensão. Você enrijece e fica pronto para realmente fugir ou para lutar, se for o caso. Mas também pode acontecer na nossa imaginação. Então, eu ficar pensando sobre algo que pode acontecer. Eu vou abrir um negócio, mas e se não der certo? E se não funcionar? E se? O tal e se começa a moldar o meu cérebro a estar sempre antecipando coisas que não aconteceram. E é aqui que mora o nosso maior perigo. Porque as coisas que acontecem na nossa realidade, que estão acontecendo no nosso dia a dia, ok, a gente está lidando com isso. Agora, uma coisa que ainda nem aconteceu e eu já estou antecipando que vai dar errado, já estou antecipando que vou ter um problema, isso é perigoso. Por quê? Nós entramos num fluxo infinito de estar sempre no futuro, pensando em tudo que pode acontecer sem nem ter a possibilidade muitas vezes de acontecer. Só que uma coisa que é importante dizer aqui, que foi descoberto pela neurociência nas últimas décadas, é que o nosso cérebro não é capaz de diferenciar uma experiência real de uma experiência imaginada. Ou seja, se você imagina que está correndo risco de ser assaltada, o seu cérebro vai entender que você está sendo assaltada. Então ele vai reagir da mesma forma. Pensamentos
muito repetitivos e que têm intensidade, ou seja, além de pensar muitas vezes sobre aquilo, você consegue imaginar com muita clareza, trazem esse tipo de sintoma. Da mesma forma que o contrário, por exemplo, se eu tenho um pensamento positivo muito bom, eu consigo sentir às vezes o cheiro de um lugar, eu consigo sentir o gosto de uma comida que eu tenho saudade, ou até de uma pessoa. E é como se eu estivesse lá. Então, essa é a questão, o cérebro não consegue diferenciar. Se você tem muitos pensamentos ansiosos, é como se você estivesse o tempo todo vivendo uma guerra. Não tem pausa. E o seu cérebro não para. Existem muitas causas para a ansiedade. Então, causas genéticas, existem pessoas com predisposição realmente a desenvolver, mas entenda, predisposição não quer dizer certeza. Se eu tenho predisposição, eu vou desenvolver. Não, é uma possibilidade maior de desenvolver. Vai depender de vários fatores. Eventos traumáticos ou mesmo eventos que causam muito estresse e que você tende a repetir pensamentos sobre aquilo. Então, lembra do que eu falei. Quanto mais você fica pensando a mesma coisa, repetindo e dando vivacidade para esse pensamento, mais o seu cérebro interpreta que você está naquela situação. E isso vai virando um padrão. E quando você vê, não tem controle. Você está pensando mesmo quando você não quer pensar. Aí você fala, não vou pensar. Está pensando de novo. E isso vai se perpetuando, isso vai mudando a capacidade do seu cérebro. Processos hormonais, doenças hormonais, também favorecem o aumento da ansiedade. Então, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, né, que é uma condição da tireoide, né, uma doença autoimune. Menopausa é um período muito comum da ansiedade ser aumentada, até porque você está numa desregulagem hormonal, né, onde o estrogênio está caindo, está em declínio, então é natural que alguns desequilíbrios aconteçam. E até no próprio ciclo menstrual, principalmente ali na fase lútea, é muito comum a ansiedade ficar mais elevada. Mas hoje o maior fator desencadeante da ansiedade é o estilo de vida. Porque nós vivemos na era do sedentarismo, do ficar na frente do celular, na frente do computador por horas e horas sem levantar. Exercício físico se tornou meio que moda e não realmente algo que vai fazer uma diferença para a vida da pessoa, né? O corpo não foi feito para ficar parado, precisa estar em movimento. A alimentação nem se fala, hoje em dia a oferta de comida ruim, né? Se é que podemos chamar de comida, né? Produtos alimentícios ultraprocessados, né? Cheios de açúcar, cheios de gordura saturada, com pouquíssimos nutrientes úteis de fato para o organismo. Tudo isso contribui demais para o aumento da ansiedade. Porque, veja, são processos de hiperestimulação. Então, se eu estou no celular, principalmente em rede social, o tempo inteiro, eu fico sendo estimulado. Meu cérebro está o tempo todo sendo estimulado. E não há descanso, não há um momento em que há um relaxamento, um momento de pausa. Isso meio que se perdeu ao longo do processo. Então, hoje, as pessoas estão o tempo todo muito conectadas, sendo bombardeadas por informação o tempo inteiro, informações muitas vezes que não serão úteis para a vida dela, mas ela tá ali, naquele ciclo. É como estar dentro daquela rodinha do hamster, correndo, 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 chegando a lugar nenhum. Então, se você juntar tudo isso, mais hábitos péssimos como tabagismo, consumo excessivo de álcool, você vai criando assim um ambiente perfeito para a ansiedade, que era só uma questão fisiológica, se tornar uma doença. E quando que a gente considera que a nossa ansiedade já se tornou outra coisa, já um transtorno? Quando a maior parte do tempo o nosso pensamento está em futuro preocupado, ou seja, em possibilidades, o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer. Isso vai dar errado. Então, veja, não é só o pensamento negativo, né? Aquela coisa, ai, nossa, vai acontecer isso comigo. Não, é mesmo a preocupação de algo acontecer o tempo todo. Então, sei lá, vou pra praia amanhã, eu já tô antecipando. E se chover? Nossa, mas e se tiver um acidente na estrada? Nossa, aquela vez teve acidente na estrada. E se tiver de novo acidente na estrada? Então, assim, já tô revivendo uma coisa que aconteceu lá e que não me afetou, mas tô colocando isso à frente e o meu corpo entende, peraí, temos risco. Então, você já vai ficando tenso novamente. Esse tipo de comportamento é muito comum. Comportamento, além de previsão de futuro o tempo inteiro, né? A pessoa que tem dificuldade de estar no presente é a pessoa que não desconecta. Pessoa que o tempo todo precisa saber o que está acontecendo. Você quer um teste simples? Pessoa que não larga o celular. Você consegue sentar numa mesa com a sua família, ou com seus amigos, com quem for, sozinho, e fazer uma refeição sem olhar o celular uma única vez por 1, 2 horas? Olhar, o celular nem existe. Ah, mas eu uso para tirar foto. Não, nem para tirar foto. Não há necessidade de tirar foto. Deixa ali. Tira no final. Ou tira assim que chega. Ok.
Mas até mesmo esse comportamento de o tempo inteiro estar tirando foto, o tempo todo eu preciso registrar o momento, você não vive um momento, você está o tempo todo registrando algo que você nem está vivendo. Isso é um comportamento ansioso e é um comportamento ansioso patológico. Então, prestar atenção nesse tipo de coisa, avaliar um dia seu e se perceber. Uma outra questão que também é muito comum no comportamento ansioso é não suportar o silêncio. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Se você não consegue suportar o silêncio, tem algo muito errado acontecendo. E é fato. Você já parou e ficou em total silêncio dentro da sua casa, por exemplo, sem fone de ouvido, sem música no fundo, sem TV ligada, sem nada? Você tá lá, sei lá, só sentada, no silêncio. Ou com ruído ambiente, por assim dizer, dependendo do lugar, o silêncio absoluto não dá. Mas sem outros estímulos, você consegue ficar? E por quanto tempo você consegue ficar? Eu percebi, por exemplo, que eu tinha muita dificuldade em ficar no silêncio total. Até quando eu tô fazendo uma comida, eu tava colocando alguma coisa pra tocar, uma música, enfim. Então, ter dificuldade de ficar no silêncio é um sinal claro de comportamento ansioso patológico, porque o silêncio faz parte do processo de vida. E não ficar quer dizer que seu cérebro está o tempo todo lá na rodinha do hamster e não consegue sair. Então, o silêncio, que é a pausa, é incômodo para esse cérebro que já está moldado a ser ansioso. E aí nós temos as questões físicas. Quando a ansiedade começa a chegar em níveis mais graves, sintomas físicos começam a aparecer. Então, por exemplo, você pode ter falta de ar, pode ter coração acelerado, né? Ataque cardíaco, coração dispara do nada. Você pode começar a ter dor no peito. Algumas pessoas, no auge da crise de ansiedade, confundem com infarto, porque os sintomas são muito similares e alguns sinais vitais se alteram, como a pressão arterial, por exemplo, ela se altera mesmo. Então, no primeiro momento, nós olhamos isso e falamos, meu Deus, é infarto, manda para o hospital. Chega lá no hospital, vai ser rodado alguns exames e não é uma crise de ansiedade. Então, veja, o corpo sente isso e ele manifesta isso em forma de sintoma. Então, a gente tem que ficar observando. Sono alterado também é muito comum. Então, pessoas que, além do sono não ser bom, não ter um momento assim, né, seguido, tem aquele sono muito cortadinho, acorda muitas vezes. Também tem a questão do, não, eu apago. Aí a gente pergunta, beleza, você apagou, aí você acorda bem? Não acorda cansado. Então, o sono não foi bom. Sono bom, ninguém acorda cansado. Você pode acordar com uma preguicinha, que é natural, mas cansado, como se você não tivesse dormido, também não é um bom sinal. Então, são manifestações que vão indicando para nós que as coisas não estão indo bem, ou seja, aquilo que era fisiológico já se tornou patológico. A ansiedade, ela é tratável, e na maioria das vezes de forma combinada. Então, geralmente é uma medicação, terapia e a mudança do estilo de vida. Porque, veja, se você tomar um medicamento e fizer a terapia direitinho, mas não mudar o seu estilo de vida, é enxugar gelo. É apagar incêndio enquanto o outro joga querosene. Não vai se sustentar. E isso acontece muito. As pessoas não entenderem esse processo. Mas vamos começar falando do tratamento. A primeira linha de tratamento que a gente chama de padrão é a terapia cognitivo-comportamental, TCC. Esse estilo de terapia trabalha muito bem a ansiedade, principalmente para quem está nos altos índices, para quem já está ali na crise, para quem já está desenvolvendo outras questões a partir da ansiedade. Então, a terapia cognitivo-comportamental é muito extensa. Eu não vou falar especificamente, até porque não é a minha área, né? Psicologia eu conheço bastante, né? Já fui usuária, inclusive, desse método, me ajudou muito quando eu tive as minhas crises de ansiedade, então eu posso falar como experiência pessoal. Mas não vou me estender na parte técnica aqui. Mas basicamente existem muitos braços. Um braço, por exemplo, que funciona muito bem é a terapia de exposição. Terapia de exposição é quando você coloca o paciente para lidar de forma direta com os gatilhos da ansiedade dele, de forma segura, aos poucos, não é colocar, por exemplo, dando um exemplo aqui bem básico, sei lá, a pessoa tem medo de barata, aquilo cria fobia. Fobia é uma forma de ansiedade também. Eu não vou colocar barata na frente da pessoa que ela desmaia, mas eu vou mostrando o desenho da barata primeiro. Aí a pessoa, até ela ficar confortável com aquilo. O confortável, entenda, não é, ai, nossa, que barata linda, veja, não é isso. É não sentir aquele desespero só de olhar para aquela foto. Esse tipo de terapia funciona super bem para alguns casos, não é para tudo, depende da situação. Funciona também para transtornos de trauma, né? Então, aqueles transtornos pós-traumáticos, que são para traumas graves, né? Também funciona bem terapia de exposição. Tem também uma abordagem que eu gosto muito, que é a terapia somática,
que ela usa mindfulness, né, que é o foco, né, capacidade ali de presença. E é uma terapia onde você trabalha também o físico. Então, durante ali a conversa com o terapeuta, ele faz você refletir sobre os sintomas físicos, ou seja, o que isso te causa fisicamente, essa memória, esse trauma, essa situação, para você se perceber. Eu gosto porque trabalha muito o autoconhecimento, né? Você ter essa consciência corporal, de entender os sinais antes mesmo da cabeça trazer o pensamento. Porque é assim que funciona. Ao longo do tempo, os sinais físicos, eles vêm, às vezes, antes do pensamento se consolidar no seu cérebro. Porque já está tão treinado o cérebro a sentir aquilo, que já vem antes. Então, você entender esses movimentos, compreender que aquela sensação que você tem é prévia ao sentimento da ansiedade, à sensação ansiosa, pode te ajudar a prevenir as crises de ansiedade, por exemplo. Então, é um trabalho de autoconhecimento muito profundo e muito integrado. Eu gosto dessa coisa integrativa, de você ir além do que está ali no livro, né, daquela coisinha muito fechada. Você tem que olhar o todo, a gente é muito complexo para só olhar um pedacinho, a gente tem que trabalhar o todo sempre. Então, como que você está se sentindo? Que parte do corpo você sente mais quando essa sensação vem, quando esse pensamento está presente? Isso ajuda muito o paciente a se entender e também a se perceber. E com isso, prevenir crises mais severas durante a vida. Medicação, é claro, é uma alternativa, uma ferramenta fundamental, principalmente quando você está no estágio mais avançado de ansiedade, onde as crises já são presentes e você já não tem mais tanto controle da própria mente. E como farmacêutica, eu quero muito falar sobre esse mito de que tomar o medicamento vai causar vício, que você nunca mais vai parar de tomar o medicamento, enfim, todos os mitos que são falados em torno de medicamentos que agem no sistema nervoso, ou seja, aqueles tarjados. Né? Medicamentos que agem no sistema nervoso central sempre são aqueles que a receita fica retida na farmácia, seja da tarja vermelha, seja da tarja preta, que todo mundo, nossa, né, fica ali horrorizado, ai, não quero ficar dependente. É muito importante a gente entender que medicação é ferramenta de cuidado. Então, haverá casos onde a pessoa terá que tomar o resto da vida? Sim. Mas não é diferente da hipertensão. O hipertenso tem que tomar medicamento o resto da vida. Simples assim. Então, não encarem como se fosse o fim do mundo. A grande questão aqui é não nos tornarmos dependentes de medicamento para viver qualquer coisa. Então, no caso da ansiedade, por exemplo, existem inúmeros medicamentos que são indicados para tratar. Quem vai avaliar isso é o psiquiatra, né, que é o médico especialista. Não dá para você fazer esse tipo de avaliação com o clínico, e geralmente o clínico não faz. Ele geralmente vai encaminhar para o psiquiatra, que é o profissional que vai fazer essa prescrição. Então, a gente tem desde os inibidores de recaptação de serotonina, que são medicamentos considerados antidepressivos. É uma classe de medicamentos muito utilizadas no tratamento da ansiedade. Foi uma classe que eu utilizei quando eu tive as minhas crises. Nós temos também os benzodiazepínicos. O que é um benzodiazepínico? É um medicamento que reduz a sua atividade de ansiedade também a nível cerebral, altera algumas questões de neurotransmissões. São medicamentos tarjados pretos. Então, tem vários famosos, falar aí o Rivotril, talvez seja o mais famoso hoje em dia. Antigamente era o Valium, hoje em dia é o Rivotril, que é o clonazepam. São medicamentos que não são primeira escolha. Dificilmente o psiquiatra vai passar ele, a não ser que a pessoa esteja numa situação mais agravada. E aí é usado em combinação com algum antidepressivo, tá? São medicamentos que os médicos evitam prescrever de cara porque eles causam dependência ao longo do tempo. Não é incomum pacientes que nem precisam estarem usando, inclusive, como, por exemplo, para dormir, porque eles têm esse poder, né, de sedação muito forte. Mas, em alguns casos, no início, durante as crises, é necessário fazer o uso dele. Mas não se usa de forma muito prolongada. Então, se usa por um tempo e depois vai fazendo o desmame. Desmame, antes mesmo de eu falar do próximo, desmame é um processo de redução dos medicamentos. Ou seja, você às vezes vai começar com doses maiores, ou às vezes vai começar com mais de um medicamento, vai precisar de tudo isso para você se estabilizar, para você alcançar alguns lugares na terapia, ter uma evolução. E conforme você vai ficando mais estável, o psiquiatra vai avaliando o momento de fazer as retiradas. Só que retirada de medicamento controlado nunca é de uma vez, não pode. E o não pode mesmo, porque se você retira de uma vez, você pode ter um efeito rebote, como se você tivesse
tomado a caixa inteira do medicamento. Então você pode ter sintomas gravíssimos. Eu já vi gente interromper medicamento porque chegou naquele lugar do não, agora eu não vou tomar mais medicamento, porque agora eu sou uma pessoa natural, não sei o quê. A pessoa tomava, gente, assim, medicamentos potentes. E ela simplesmente parou de tomar. Ela teve uma crise que ela foi internada às pressas no hospital. Ficou 3 dias internada para poder estabilizar. E aí ela teve que tomar muita coisa para poder o cérebro se acalmar. Porque você tá fazendo uso de um medicamento que tá agindo no seu sistema nervoso. Não é um antigripal que você pode do dia pra noite parar de tomar. O seu cérebro não aceita. Você já fez um processo ali que precisa ser continuado. Então, não interrompa o medicamento do nada, não existe isso. Nenhum médico vai dizer pra você fazer isso. E se ele disser pra você fazer isso, pra você interromper do nada, você corre dele e vai pra outro, porque não é confiável. Medicamentos controlados tem que ser feito o que a gente chama de desmame. O desmame funciona como? Eu reduzo a dose aos poucos, até chegar na dose mínima. Chegou na dose mínima, eu começo a alternar os dias, e assim vai, até não precisar mais tomar. Para os casos mais graves, onde a pessoa já tem sintomas realmente muito elevados, ou tem doenças, às vezes, comorbidades, né, junto com a ansiedade. Tem também os estabilizadores de humor. O caso do lítio, carbonato de lítio, que é um medicamento dos mais antigos dentro da psiquiatria, porém efetivo demais até hoje, por isso que ainda é muito usado. Nós temos quetiapina, enfim, entre outras substâncias. E eles trabalham modulando alguns dos neurotransmissores, porque aí a gente está falando de condições onde a pessoa começa a ter uns picos, né? Então, assim, crises muito graves de comportamento, então ficam muito eufóricas. E aí você precisa, ou tem pensamento, por exemplo, ideação, né, suicida, por exemplo, e tudo mais. Então, aí é tratado com esse tipo de medicamento também, mas isso é uma avaliação do psiquiatra, dependendo do caso, ele vai avaliar de acordo com o relato do paciente, histórico, e fazer essas combinações. Que aqui existe uma arte muito importante, que é combinar os medicamentos para que eles não interajam entre si, porque tem várias questões químicas aqui que eu não vou entrar em detalhe, mas que podem, por exemplo, aumentar o efeito de um ou diminuir o efeito de outro. Então, tudo isso é avaliado ali na consulta para ver a melhor opção de tratamento. E, de novo, o tratamento da ansiedade não necessariamente vai demandar todos os medicamentos. Às vezes é um medicamento, às vezes são dois, às vezes é uma combinação, mas não é algo ruim. Você faz e você vai melhorando. Conforme você vai melhorando, você pode reduzir esses medicamentos e talvez, dependendo do caso, não precisar mais utilizar. Existem alguns fitoterápicos e suplementos que podem atuar ali como parceiro da medicação, né? Ajudar a medicação. Isso também é avaliado ali junto ao psiquiatra e a um farmacêutico. O ideal é ter os dois, porque fitoterapia é um assunto ainda que não é todos os médicos que têm bastante conhecimento. Então, o ideal é ter uma avaliação conjunta. Uma das plantas mais famosas dessa área, que tem mais estudos sobre ela, é a ashwagandha, muito famosa hoje em dia. O povo também indica para tudo e não é bem assim. Mas existem estudos bem interessantes que já falam com uma evidência moderada sobre a atuação dela na redução do cortisol e da tensão. Então, como o ansioso é uma pessoa que tem um excesso de cortisol e, portanto, a tensão, é uma planta interessante para apoiar o tratamento. Outro fito é o Philodendron com a magnólia, chamado de relora, né, na marca comercial, que também se comprovou ter essa ação da redução do cortisol. Esse fito ele tem menos estudos, né, que a ashwagandha, mas também tem demonstrado bons resultados. Lembrando que a ashwagandha, ela interage com benzodiazepínico, então, por isso que eu digo que a avaliação tem que ser feita tanto pelo médico quanto pelo farmacêutico para não ter risco de potencializar um efeito, né? Tem, por exemplo, efeito de sedação muito aumentado, e aí a pessoa fica sonolenta o dia inteiro. Então é uma questão que tem que ser avaliada. Por isso, não se toma por conta medicamentos, nem mesmo fitoterápicos, que são derivados das plantas. Porque essa ideia de que, não, se é da planta, é da natureza, tá tudo bem, não faz mal, não se trata de fazer mal, se trata de combinações, se trata de como interage, como aquilo funciona. Então não dá para sair tomando as coisas por conta, porque o efeito pode ser justamente o contrário. Tem um suplemento também que é a L-teanina, que é um aminoácido que já é muito estudado, por exemplo, na medicina esportiva, porque ele é um bom relaxante, ele relaxa o músculo. E trazer esse relaxamento diminui a tensão, que também favorece aí na melhora da ansiedade. Nesse caso, mesmo ele sendo um suplemento, também tem que avaliar com o que ele vai estar combinado para não ter risco, porque ele também pode ter um efeito potencializador de alguns medicamentos. Mas é também uma alternativa interessante. Mas e a valeriana e a passiflora? Essas duas são as queridinhas aqui no Brasil. São utilizadas muito para o tratamento da insônia. Eu indico muito, funciona super bem, os pacientes respondem super bem. Mas não é para ansiedade
necessariamente. Pode estar presente nesse tratamento? Pode. Mas, de novo, precisa da avaliação do farmacêutico. Precisa ter certeza que não vai ter uma interação com alguma outra coisa que você está tomando. É sempre importante informar para o seu farmacêutico o que você toma. Tudo. Vitaminas, suplementos tipo whey proteína, creatina. O que você tomar, você precisa informar para o farmacêutico para que a gente tenha essa visão, esse quadro completo e consiga avaliar esse tipo de coisa. E evite que você tenha aí eventos adversos problemáticos por combinações que não deveriam acontecer. Mas esses dois medicamentos, por mais que eles tenham um efeito sedativo bacana, eles estão muito mais indicados para o tratamento da insônia do que da ansiedade. Apesar de ser muito conectado uma coisa com a outra, as pessoas sempre lembram, né? Vou tomar a famosa maracujina para ficar mais calmo e tudo mais. Não necessariamente vai ter um efeito real sobre aquilo. Ele vai ter um efeito mais sedativo do que da redução da ansiedade. Então, não é um tratamento para a questão da ansiedade. É um tratamento sedativo que vai, na verdade, te deixar mais sonolento. E isso não necessariamente trata a ansiedade, porque você pode ficar sonolento e quando o efeito passar, continua ansioso. Então, não tem um efeito, nesse momento, pelo menos até onde a gente já estudou sobre as duas, não tem um efeito real sobre a ansiedade. E aqui, tudo que eu tô falando sobre medicação, eu tô reforçando que precisa da orientação do médico, precisa do acompanhamento farmacêutico, precisa muitas vezes consultar os dois para ter certeza que as combinações não vão trazer eventos adversos. E é óbvio, né, gente, que criança, lactante, gestante, tudo isso, não preciso nem dizer que você precisa estar orientado, né? Ninguém vai sair tomando isso nessas condições. Gestante e criança sempre é um capítulo à parte, porque a gestante, nenhum medicamento nunca será testado em uma gestante. Então, é sempre difícil a gente prever como uma gestante se comporta diante de certos medicamentos. A gente sabe que é seguro para uma gestante usar, porque a gente testa em animais, né? Então, ratinho, tá gestante lá e a gente vai testar nele para ver se vai ter um efeito teratogênico, por exemplo, que são efeitos que podem trazer má formação para o bebê. Isso é um efeito teratogênico. Então, é tudo testado em animais antes da gente levar para o mercado, né? Trazer a droga para o mercado. Mas tem que ter avaliação do médico, e nesse caso, por exemplo, da gestante, não é só do psiquiatra dela, é também do obstetra. Os dois têm que se conversar para chegar numa determinação. Tem vários medicamentos que são seguros para a gestante utilizar, e a gente sabe que também tem a questão da lactação. Mulheres que têm, por exemplo, né, questões ansiosas no pós-parto. De novo, tem que sentar com os dois médicos e conversar para entender quais são os melhores medicamentos, as melhores opções, porque alguns medicamentos passam para o leite, outros não. Então, tudo isso precisa ser avaliado antes de fazer uma prescrição. Agora a gente vai falar daquele que é o tratamento mais eficaz e seguro, sem nenhuma contraindicação, que existe para a ansiedade, que é mudança do estilo de vida. Sim, uma coisa que geralmente você não precisa adquirir, não precisa de uma receita, não, você mesmo pode conduzir. E a gente começa pelo sono. Você sabe que privação do sono, ou seja, ficar sem dormir, dormir muito pouco e dormir muito mal, causa o que a gente chama de privação do sono. Privação do sono chega a aumentar 60% a atividade da amígdala. E lembra que a amígdala faz parte do processo ansioso, do desencadeamento do processo ansioso. Então, não dormir ou dormir mal é um fator preponderante para fazer você ficar ainda mais ansiosa. Dormir bem é dormir e acordar descansado, é dormir no mínimo 7 horas, é dormir sempre possível à noite, ou se você trabalha à noite e não tem essa possibilidade, é dormir no total breu. Então, é ter um quarto com aquelas cortinas que vedam totalmente a luz. Seu corpo tem que entender que aquilo é noite, porque não existe essa história, galera, de ai, eu sou noturna, eu produzo melhor à noite, ou ai, de dia. Eu não conheço um noturno que não vive à base de café. Sem café não faz nada. Então você não é noturno, coisa nenhuma. O horário correto de se dormir é à noite. O nosso corpo é feito para isso, para ficar acordado de dia, dormir à noite. Então, escuridão e sem tela. Então, assim, antes de dormir, gente, famosa higiene do sono. Isso aí, qualquer lugar que vocês busquem aí, no ChatGPT, no Google, higiene do sono. 1 hora antes de dormir não pode ter mais tela. A luz tem que estar baixa. Ai, não tem como reduzir a luz, né? Não tem aquele aparelho para reduzir a luz. Vela. Não pode ter mais estímulos nesse horário. Para quê? Para que a sua melatonina possa ser produzida, que é o hormônio oposto do cortisol. É o hormônio que coloca você para dormir. Não adianta ficar tomando melatonina da farmácia se você fica dormindo com o celular na mão. Não há qualidade de sono. Não se engane com sono de pedra. Eu sempre digo, sono de pedra quer dizer que você não dorme bem. Se você é o tipo que apaga, você não está dormindo bem. Porque se você dorme bem, o sono ele é de fases, nós vamos ter fases leves, né? A fase REM, que é uma fase que você não está em sono profundo. O REM não é profundo, o profundo vem depois.
E o REM é o sono reparador, é onde os nossos vários hormônios estão sendo produzidos e secretados, onde a reparação celular está sendo feita, os tecidos estão sendo reparados, né, durante esse processo, durante esse horário. E a gente tem várias fases de REM durante a noite, por isso é importante ter uma quantidade de horas mínimas de sono. Nesse caso, o mínimo são 7. De 7 a 9, geralmente, é o que a gente vê hoje em literatura científica. Então, um sono de qualidade faz toda a diferença. Exercício físico. Tem um monte de estudos evidenciando a capacidade que o exercício físico tem de ter efeitos similares aos dos antidepressivos. Então, estar em movimento é fundamental para a saúde física e a mental. Então, o controle da ansiedade pode muito bem ser trabalhado com atividade física. Não é incomum a gente ver, por exemplo, pessoas falando: ah, eu corro porque faz bem para minha cabeça. Quando eu estou muito estressada, eu vou correr. É um exemplo clássico. Tem muita gente que vai para academia, fazer musculação e tal, porque precisa desafogar aqui. O físico também agradece, é claro, coração, todos os órgãos, mas a mente agradece demais. Então, se colocar em movimento, e entenda, movimento não é necessariamente um padrão específico de exercício. Ah, tem que ser musculação na academia. Não, vai jogar um vôlei, vai correr, vai nadar, né? Existem milhões de opções. Pilates, eu sou uma adepta e super recomendo, porque o Pilates trabalha concentração, trabalha foco. Então, você sai do pensamento ansioso porque você precisa estar concentrada no movimento que você precisa executar. Então, tem um trabalho de consciência corporal incrível. Então, além de ajudar o físico, ajuda o mental. E tem também o fato do exercício físico aumentar a liberação do fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína que trabalha a manutenção dos nossos neurônios. Ela é muito estudada dentro da neurologia e está muito conectada a questões de memória, da neuroplasticidade, né, que é a capacidade que o cérebro tem de se moldar, né, e aprender, ou seja, criar novos padrões de comportamento durante a vida. Isso a gente faz a vida inteira. Então, tudo isso depende dessa proteína. E ter ela aumentada faz com que você tenha facilidade em aderir novos hábitos, faz com que a sua memória fique mais efetiva, faz com que o seu corpo todo se beneficie. Inclusive, essa proteína ela é extremamente deficiente em pessoas com doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. É inclusive uma linha de estudos para recuperação, ou melhora, ou pelo menos do estacionamento da doença. A alimentação. Talvez seja o mais delicado de todos os pilares do estilo de vida, mas é fundamental. Uma boa nutrição faz toda a diferença para a nossa mente e para o nosso corpo. Então, dieta excessiva de café, porque você está ansioso, você vai tomar um estimulante, você vai ficar mais ansioso. Pessoas que têm ansiedade ou que já tiveram transtorno da ansiedade não devem tomar café ou tomar o mínimo possível, ou seja, toma café de manhã e acabou, não tem mais café durante o dia. Estimulantes no geral, tá? Então, bebidas energéticas, por exemplo, nem pensar. Tem que evitar estímulo. Lembra disso, você já causa muito estímulo, você não precisa de mais estímulo entrando. Outra questão são alimentos que são ditos inflamatórios. Eu não gosto muito desse termo porque não existe alimento inflamatório em si. Né? A inflamação é um processo fisiológico que o alimento sim pode contribuir e muito para acontecer, mas não dá pra gente dizer alimento inflamatório. Porém, vou usar o termo para vocês entenderem melhor. Ultraprocessado, né? Excessos de açúcar, alimentos que não trazem nutrientes, uma porrada de suplementos. Eu conheço pessoas que não comem, elas tomam suplemento. Gente, isso não é ter saúde. Aliás, está muito longe de ter saúde física e mental. Então, comam comida de verdade. O que é comida de verdade? Grãos, fruta, legume, fibra, gente. Fibra é fundamental. A microbiota do intestino, que são os bichinhos que moram lá no nosso intestino e ajudam a gente um monte de coisas, também ajudam a regular os neurotransmissores lá do nosso cérebro. E é muito importante esclarecer uma coisa aqui que gera muita confusão. Uma vez foi divulgado sobre um estudo sobre serotonina, de que o intestino era fundamental, que 70% da serotonina era produzida no intestino. Não é produzida no intestino, calma lá. Né? Existe uma sinalização do intestino para a produção, aumento da produção da serotonina no cérebro. Porque a serotonina que vai ativar, que vai trabalhar essas questões, seja da ansiedade, depressão, o que for a regulação do humor, ela está no cérebro, não está lá no intestino. Mas o intestino é fundamental para que isso aconteça no cérebro, através do nervo vago. Então é uma informação, é como se fosse uma alavanca. Quem é que puxa a alavanca para dizer, bora produzir mais? O intestino. Então ter um intestino, uma microbiota saudável, equilibrada, faz parte de ter saúde mental. Se você não tem um, você não tem o outro. Então veja, como eu falei, não adianta fazer terapia maravilhosa com o melhor terapeuta do país. Não adianta tomar os medicamentos todos direitinho se você não está contribuindo com a tua parte, que é fazer atividade física, dormir bem, que é comer adequadamente. Então, coma
coma produtos ricos em fibra. Onde estão as fibras? Nos vegetais. A maior parte deles tem, uns mais, outros menos. Então, uma goiaba tem muito mais fibra do que numa maçã, por exemplo. Mas a maçã também tem fibra. Combine. E isso também é uma coisa importante, comer variedade. Não é comer a mesma coisa todo dia, é comer coisas diferentes durante a semana. Então, a quantidade de fibra tem que ser em torno de 40 gramas por dia para você ter uma boa saúde intestinal e automaticamente refletir na sua saúde mental. Então, a alimentação natural. Ah, pode comer carne? Pode. Compre a carne, não compre aquele nuggets pronto, processado. Compre carne mesmo. Compre o frango, compre o peixe, compre a carne vermelha, como for. A carne moída lá no mercado, mas a carne in natura para que você possa preparar. Isso é comer comida de verdade. E você vai poder abrir suas exceções e comer, enfim, os processados, porque ninguém, obviamente, principalmente morando em cidades, vai conseguir viver só de comida natural. Mas que ela seja minoria no seu dia a dia. Que você tenha uma alimentação, pelo menos 70% de produtos naturais, de alimentos reais, e só 30% de produtos alimentícios, são os processados e ultraprocessados. Esse equilíbrio já vai fazer toda a diferença. Limites digitais também são fundamentais para você conseguir manter a sua saúde mental em dia e cuidar da sua ansiedade. Então, colocar limites de horário, por exemplo, de tempo de uso nas redes sociais. Então, eu só vou usar a rede social à noite, mesmo assim por um X de tempo. Os próprios aplicativos têm essa opção, você pode configurar e ele te avisa. Olha, você já excedeu o seu horário diário. Isso é muito importante, porque rede social é uma coisa que a gente não percebe quando vê tá lá 4 horas. Use o tempo para coisas mais relaxantes. Então, vai ler alguma coisa, né? Um livro novo. E assim, esteja aberto a ler coisas diferentes, coisas curiosas. Não só ler livros que a gente chama de autoajuda ou livro de autoconhecimento. É legal também, é uma temática importante. Eu leio bastante sobre isso, até porque eu trabalho sobre isso. Mas eu também leio muito ficção, histórias assim fantásticas. É importante, exerce a criatividade, trabalha essa neuroplasticidade. Pega um livro sobre um conhecimento completamente novo, algo que você não necessariamente vai trabalhar, mas você tem curiosidade. Então, traz para a sua vida coisas novas, porque esse tipo de comportamento é que vai mudar e vai alterar a forma como seu cérebro funciona. E você vai conseguir ter sucesso tanto no controle da ansiedade quanto na qualidade de vida no geral e até em outros objetivos que você deseja. Então, tudo passa pela mudança do estilo de vida. Como eu falei no início, não adianta você estar tomando medicamento e fazendo a terapia se você não está disposta a mudar. Então, mude. Leva tempo, mas eu garanto que vale a pena e o resultado é sensacional e duradouro, que é o mais importante. Exercícios de respiração também são fundamentais para ajudar nesse processo de tratamento da ansiedade. Então, desde a respiração padrão, funda, então, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Pode ser também no momento de crise, a gente utiliza muito respiração contada. Então, a pessoa começa a contar mentalmente enquanto ela puxa o ar pelo nariz. Então, você conta até 6 enquanto está puxando o ar pelo nariz, para não puxar de uma vez. Então, você vai puxando. E aí, depois solta também devagar na mesma contagem, 6 segundos. Então, 6 para entrar, 6 para soltar. Isso ajuda no momento de crise, porque você tira o foco do pensamento ansioso para a contagem respiratória, para o foco da respiração. Isso já acalma bastante. Não é à toa que a respiração é das principais âncoras de meditação. Então, você já deve ter ouvido falar da meditação, e a meditação, a âncora principal da meditação é prestar atenção na respiração. É onde você consegue desconectar dos pensamentos variados e começa a acalmar a mente para ficar nesse estado. Então, respiração é muito importante. Tem também a respiração quadrada, que é aquela onde você vai puxar o ar, né? Vai inspirar uma quantidade de segundos, que pode ser 4, 6, 8 segundos, varia da sua capacidade. Aí você vai segurar o ar pela mesma quantidade de segundos, depois você vai soltar o ar na mesma quantidade de segundos e vai ficar esvaziado, sem ar no pulmão, pela mesma quantidade de segundos. Por isso que ela é quadrada, que são 4 fases. E você faz isso por alguns minutos todos os dias. Não é muito tempo não, às vezes 5 minutos, pode colocar ali um despertador, né, um cronômetro para te avisar quando terminar. E fazer isso, gente, todos os dias, logo quando acorda, faz muita diferença, tá? Meditação é sensacional, eu acho que é uma das maiores ferramentas quando a gente fala de saúde mental, e é um exercício, então vai ser difícil no começo, como é o exercício físico, no começo fica lá, tem dificuldade, né, não tem mobilidade, mas com o passar do tempo você vai exercitando e aquilo vai se tornando comum, e é extremamente benéfico. Então, bora resumir. A ansiedade é um fator fisiológico, faz parte da nossa vida, mas quando ela se torna muito frequente, então a gente tem uma patologia, né? Um transtorno que vai alterar a nossa rotina e a nossa qualidade de vida.
a maior causa disso é o próprio estilo de vida. Excesso de estímulos, alimentação desequilibrada, não dorme direito, pouca hidratação. Então, o corpo também vai refletir esses sintomas e você vai ter tanto as questões psicológicas quanto as físicas aparecendo cada vez mais frequente na sua vida. Existem muitas linhas de tratamento, geralmente combinadas, e as mais efetivas envolvem medicação, terapia e mudança do estilo de vida. Nenhum tratamento precisa durar a vida inteira. Vai depender muito do seu caso, da avaliação que vai ser feita pelo profissional, mas acima de tudo do seu comprometimento com você mesma, de mudar o seu estilo de vida, porque é o estilo de vida que garante que você não vai precisar de medicamento pro resto da vida, nem da própria terapia pro resto da vida. Então, mudar o estilo de vida é a alma do negócio. Dormir bem, eliminar os estímulos antes de dormir, ter qualidade no seu sono, comer uma comida equilibrada, com bastante produto natural, vegetais, principalmente fibras, que são muito amigas da nossa saúde mental. Evitar ficar sedentário, fazer atividade física com regularidade mesmo, se engajar. Entender o seu corpo, fazer esse exercício de autoconhecimento, procurar aquilo que te favorece, que cabe na sua rotina e que faz diferença. Ter o pensamento de que, minha rotina é muito difícil, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para cuidar de você, então você já morreu. Não existe isso. A partir do momento que você deixou de ser prioridade na sua própria vida e passou a ser só espectadora, bom, aí a gente tem um problema muito mais grave do que a ansiedade. Então reflita sobre isso. Pense no quanto você vale e o quanto você merece. Essas são duas perguntas que as pessoas dificilmente se fazem olhando no espelho. Faça olhando no espelho. Olhe no espelho e se pergunte quanto eu mereço e quanto eu estou valendo. E a partir disso, construa essa vida tão bacana que eu sei que você merece viver. Se gostou desse vídeo, se foi útil para você, comenta aqui, deixa suas perguntas se tiver alguma dúvida aqui nos nossos comentários. Pode curtir o vídeo, manda para alguém que você acha que pode também tirar proveito dessa informação. Se inscreva no canal, porque aqui sempre vai ter assuntos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até o próximo!